dia pessoal, bom dia irmãos. Bom dia, graça e paz. Bora chegando. E vamos cantando assim, ó. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramado. Mas só podes fluir porque estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Só então vais ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Bom dia, meu povo, bom dia, vamos se arrumar aqui para iniciarmos aqui a nossa madrugada de oração. Vamos se arrumar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui que esse negócio tá meio desarrumado, agora tá bom. E aí, todo mundo em paz? Todo mundo bem? Todo mundo dormiu? Não me pergunte se eu dormi, porque esses dias tá meio difícil pra dormir. Esses dias não têm sido dias fáceis, mas o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Vamos lá, organizar aqui melhor. Pronto. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Marcelino, Yasmin, Isabel, Júnior, Everton, Elizabeth, Letícia, Isaura,
Lourência, Keila, Vera Lúcia, Ana Maria, Elo, Josefa, Santana, quem mais? Alex, só gente boa, hein? Eita, Isabelino aí, Isabelino, Rosa, só gente boa. Rebeca, é muita gente boa aqui. Não vai acordar o neném, rapaz, tá longe. Ontem eu tive uma conversa séria com ele, eu falei, você precisa deixar o papai dormir essa noite um pouquinho mais, porque senão vai ficar difícil de acordar numa madrugada de oração. E não é que ele ouviu o papai, rapaz, graças a Deus, deixou eu dormir um pouquinho mais. Dourados na escuta, pastor, beleza, meu queridão, seja bem-vindo, você e todas as pessoas de Dourados. Queridos, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos meditar um pouquinho naquilo que o Senhor quer falar conosco essa madrugada de oração. Você está pronto? Vamos lá ver o que o Senhor tem preparado para nós essa madrugada. Eu já estou numa expectativa muito grande, porque ao escrever isso ontem foi muito impactante para mim. E ontem foi um dia difícil, um dia mau, igual Jesus fala. Para mim ontem o dia mau foi bem real, mas hoje as misericórdias do Senhor estão se renovando na minha vida e na sua vida, amém? Provérbios capítulo 8, o verso 8 e o 9, amém? Provérbios capítulo 8, o verso 8 e o 9, diz assim a palavra de Deus: todas as palavras da minha boca são justas. Repare bem, todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Verso 9: todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. Eu vou ler mais uma vez. Verso 8: todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa reta. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Santo Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te louvamos nessa madrugada de oração. Obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de nos ajuntarmos, Senhor Deus, mesmo que através de um celular, uma live. Mesmo assim, estamos juntos para orarmos uns pelos outros, para orarmos por nós mesmos. Mas antes disso, Senhor, ouvindo agora a Tua palavra, que ela fale aos nossos corações e que haja transformação a começar em mim. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Meu amado, minha amada, meu amado irmão, minha amada irmã, quero falar nessa manhã sobre a maior de todas as virtudes. O tema de hoje é a maior de todas as virtudes, sabedoria. A maior de todas as virtudes, sabedoria. Nós lemos um texto aqui que já começa a dizer assim: todas as palavras da minha boca são justas. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Quem poderia dizer que todas as palavras são justas? Você poderia dizer que todas as suas palavras são justas? Você poderia dizer que nelas, nas suas palavras, não há coisa torta ou perversa? Você poderia dizer que nas suas palavras existe retidão quando você fala? Vou perguntar de novo. Você poderia dizer que as suas palavras, todas as suas palavras, são justas?
Você poderia dizer que as suas palavras, não há nelas coisas tortas ou coisas perversas? Você poderia dizer que existe retidão quando você fala? Porque o texto diz: todas as minhas palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Você poderia não somente ler esse versículo, mas dizer: esse versículo fala de mim. Tem gente já dizendo: jamais, não. Você poderia dizer isso sem receio nenhum, com coragem. Então, se você não pode dizer isso, eu acredito que para que você já possa saber, né, de quem o texto está falando. Olha o que diz o verso 1. Bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 8. Por acaso, não clama a sabedoria, e sabedoria está com S maiúsculo. Por acaso não clama a sabedoria, com S maiúsculo, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Então esse texto, meus amados, está falando da sabedoria e do entendimento, com S maiúsculo e com E maiúsculo. São dois personagens imaginários, que na verdade nós sabemos quem é esse personagem imaginário, esse personagem poético, né? O texto de Provérbios também é um texto poético. Ele está falando do Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo, para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui rapidão. Mas sabedoria e entendimento é o Espírito Santo? Sim, é o Espírito Santo. Olha que texto interessante aqui em Isaías capítulo 11. Olha só o que diz o verso 2 do capítulo 11 de Isaías. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. São 7 Espíritos que aparecem aqui em Isaías, mas aqui o primeiro que ele diz, o segundo que ele diz que é o Espírito do Senhor, o primeiro, o segundo, de sabedoria e de entendimento. Então, Salomão está dizendo aqui que as palavras da boca que são justas, retas e que não são tortas nem perversas, elas vêm da sabedoria e do entendimento. Então, ele está falando do Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem condições de falar sem machucar. Só o Espírito Santo tem condição de falar sem deixar brechas para ser criticado. Todas as suas palavras. Nós podemos perceber que precisa melhorar em nós. Como eu falei para você no início dessa live, eu tenho muito do que me arrepender hoje pelo que eu falei ontem. Ontem foi um dia que eu falei muita besteira. Eu fui dormir ontem me arrependendo no meu coração de tanta bobagem que eu falei ontem. Mas pastor, o senhor é pastor, a começar em mim, irmãos, a começar em mim. No momento que um pastor sequer, seja ele quem for, não começar a se arrepender, ele, toda a congregação sofrerá. E eu começo a me arrepender hoje, já amanhã, já de manhã cedo, a me arrepender de todas as palavras torpes que saíram da minha boca ontem. Eu já começo a me arrepender agora diante da congregação aqui online e diante do meu Deus por todas as besteiras que eu falei ontem. O nível de estresse é absurdo por falta de sono. Eu estou há semanas sem dormir. Eu estou há semanas sem pregar o olho direito. E todos sabemos que quando não dormimos bem, o nível de estresse muda. O nível de estresse sobe. Tem aqui uma psicóloga que pode me ajudar, a minha professora de psicologia do seminário, professora Clotildes. Ela pode corroborar, dizendo a nós se é verdade ou não. Quando nós não dormimos bem, o nível de estresse e ansiedade sobe.
e a gente perde o controle. Só que diz a palavra do Senhor que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, e nós precisamos andar em fé e dominar bem as nossas palavras. Então, à luz desse texto, o que podemos fazer? O que nós podemos perceber que em nós precisa melhorar? Número 1, a justiça, a verdade nas palavras. Veja o que diz o verso 8: todas as palavras da minha boca são justas. Então a primeira coisa que eu e você precisamos melhorar é a justiça das palavras, é a verdade das palavras. Nós precisamos sempre falar a verdade. Nós precisamos sempre dizer a verdade, em amor, mas dizer a verdade. Porque o texto diz que todas as palavras da boca do Espírito Santo são justas. E essa justiça é a verdade de Deus em nós. Então muitas vezes nós deixamos de falar a verdade com medo. Muitas vezes nós não falamos a verdade com medo do que o outro vai pensar. Nós precisamos dizer sempre a verdade. A segunda coisa que nós precisamos melhorar à luz desse texto são as segundas intenções ou as indiretas que nós damos. A falta de verdade ou de objetividade. Nós precisamos evitar os rodeios nas nossas falas. Nós precisamos evitar esses rodeios. Lá no Nordeste a gente diz assim, que a gente fica comendo pela beirada, que nem papa. Sabe papa? Quando a gente vai comer papa, a gente não mete a colher no meio do prato, a gente mete a colher ali nas bordas do prato. E lá no Nordeste a gente fala, fica comendo pelas beiradas que nem papa. Por quê? Porque a papa está quente, né? Então a gente fica comendo ali pelas beiradas, arrodeando, dando rodeios na fala, sem objetividade. Nós precisamos ser verdadeiros. E o texto no verso 8, parte B, diz assim: não há nelas, nas palavras, nenhuma coisa torta nem perversa. Não há rodeios, não há nada torto. O que é torto deixa de ser reto. E o que é reto é verdadeiro. Não tem rodeios, não tem meias verdades, não tem indiretas. Então eu preciso ser objetivo naquilo que eu falo. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser reto naquilo que eu falo. Objetivo, eu preciso ter boas intenções. A indireta da minha palavra, ela não vem de Deus. Então, se todas as vezes que você digitar um texto no WhatsApp, você não ser direto, objetivo, sem rodeios, você digitar o texto do WhatsApp com indiretas, isso não vem do Espírito Santo, isso não vem do Espírito de sabedoria e de entendimento. E a terceira coisa que nós precisamos melhorar é falar a verdade a quem quer compreendê-la. Veja que interessante isso daqui, irmãos. Falar a verdade a quem quer compreendê-la. Quem não quer, eu não perco meu tempo. Ensinar a justiça aos que querem conhecê-la. Os que não querem conhecer a justiça, eu deixo com Deus. Nisso há sabedoria. Você já parou seu tempo, perdeu seu tempo para falar a verdade para quem não quer compreender a verdade? Você já gastou saliva com quem não quer compreender a justiça e entender a justiça? Pois o texto diz no verso 9: todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Veja, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e entendimento, não perde o seu tempo com quem não quer ter compreensão. O Espírito Santo de sabedoria e de entendimento não perde o seu tempo com quem não quer conhecer a justiça. E porque ele não perde o seu tempo, porque eu vou perder? Eu deixo com Deus. Eu apenas entrego a Deus. Eu não posso negar que o Espírito Santo está doando do seu tempo precioso, eterno, a pessoas que querem compreendê-lo, a pessoas que têm sede e fome de Deus. A esses, o Espírito Santo diz: as palavras são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Olha o que diz o verso 17:
Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Isso é o Espírito Santo falando. Eu amo aqueles que me amam. Então, se nós amamos o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e entendimento, nós vamos encontrá-lo. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus diz: aquele que me procura, me encontra. Aquele que me ama, que ama a sabedoria, aquele que ama o entendimento, que tem sede da palavra de Deus, vai me encontrar e com certeza eu vou dar para ele sabedoria, entendimento, compreensão, justiça, paz. As verdades da palavra serão distribuídas a quem quer. A quem não quer, eu não perco meu tempo. Então, primeira coisa, justiça nas palavras. Segunda coisa, não ter rodeios, ser direto, ser intencional nas palavras. Terceira coisa, falar a verdade e ensinar a justiça a quem quer. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude em nossas palavras, que o Senhor nos ajude em nossos ensinos, que saibamos discernir quem quer ouvir a verdade e quem quer ser pedra de tropeço, e que o silêncio seja ato de sabedoria e que a nossa voz seja ato de entendimento. Que Deus abençoe você em todas as suas palavras e que, do jeito que o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento assim sejamos nós. E eu quero aqui, se de alguma maneira ontem a minha fala, a minha palavra ou o meu silêncio machucou você, me perdoe de coração, diante da congregação e diante do Senhor. Não é me justificando, mas eu estou sem dormir há semanas e o nível de estresse é gigantesco, porque além de estar sem dormir há muitos dias, eu estou trabalhando e trabalhando muito, né? Você sabe, eu tenho 3 frentes de trabalho. Eu trabalho para a igreja, nas coisas do Senhor, mas eu trabalho também na prefeitura municipal e trabalho também dando aulas aqui em casa, tá bom? Eu dou aula aqui em casa, tanto online para alunos de todo o Brasil e também fora do Brasil, e também presencial aqui em casa. Então eu tenho 3 frentes de trabalho que me consomem muita energia. Então ore por mim, esteja orando por mim, para que o Senhor me dê força nesse momento. Está sendo uma delícia, está sendo muito bom ver o meu bebezão crescer, saudável, né? Do jeitinho que eu pedi a Deus, Ele está aqui conosco. Então me ajudem em oração e também me ajudem também a ter paciência. Me ajudem a ter paciência com os irmãos da igreja. Muitos, queridos, falam muita besteira, falam muita bobagem. Meu Deus do céu. As pessoas às vezes vêm cumprimentar a gente e elas não vêm com palavras de bênção, não. Às vezes a intenção é boa, sabe? Às vezes a intenção é maravilhosa. Às vezes a pessoa está assim feliz conosco, mas fala tanta bobagem, tanta bobagem. A nossa palavra tem muito peso, irmãos. A nossa palavra, ela tem muito peso espiritual. Por isso que o apóstolo Tiago diz que com a mesma língua nós amaldiçoamos e com a mesma língua nós abençoamos, porque ela tem um poder gigantesco. Então chega um assim, e eu gostaria de receber palavras assim, mas se eu não vou receber, o Espírito Santo vai me dar a condição de me sustentar. Chega um e diz assim: agora se prepara, nunca mais você vai dormir bem. Isso não é palavra de bênção, mesmo que seja brincadeira, mas eu não recebo como brincadeira, as pessoas não vêm brincando. Outro chega assim e diz assim: agora você vai ver o que é bom para tosse. Isso não é palavra de bênção. Outro chega assim: agora você vai ver que você não vai ter mais paz na vida. Isso não é palavra de bênção. E a gente recebe N palavras, são muitas palavras, e raramente, irmãos, a gente recebe palavras assim: olha, pastor, a tua vida agora certamente já mudou, e mudou para melhor. Receba a bênção do Senhor sobre a sua casa.
Eu não ouço palavras assim. Não ouço, irmãos. Quero desabafar aqui com vocês. Eu amo a igreja do Senhor. Fiz questão da igreja do Senhor participar do nosso milagre. Fiz questão. Mas nós não estamos recebendo palavras de bênção. A gente está recebendo, na maioria das vezes, pessoalmente, pessoas que chegam com palavras assim difíceis da gente ouvir. Estamos num momento agora de misericórdia, consolo. Você acha pouco passar semanas sem dormir? E você deseja mesmo que o seu irmão em Cristo sofra com isso? A nossa dor não pode ser desejada para outro, irmãos. A nossa dor, ela precisa ser exemplo de segurança e de fé para que o outro aprenda, mas não desejar. Domingo passado chegou um irmão, olhou no fundo dos meus olhos e fez uma cara feia, ficou me encarando, ficou assim, ó. E eu comecei a rir para ele. Aí ele começou a olhar assim e eu já comecei a repreender em espírito, né? Eu falei, tá endemoniado. E me encarando, e passou quase 1 minuto me encarando. Sabe qual foi a fala dele no final? Agora tem um filho, né? Tá só começando, viu? Virou a cara e foi-se embora. Irmãos, não é brincadeira isso não. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu falei, tá só começando e tá maravilhoso. Falei para ele. Então, meus amados, minha família faz questão de dividir nossa felicidade com você. Mas, por favor, se vier falar alguma coisa para nós, venha falar palavras de bênção. Palavra de bênção. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Qual é a novidade de que uma criança chora à noite para mamar? De que uma criança chora à noite porque está com a fralda suja? De que uma criança precisa acordar para ser acalentada, que vai ter alguma cólica? Qual é a novidade disso? Então, por que a gente precisa encher a boca e tá falando para um pai que acabou de ser pai que ele vai sofrer? Eu não recebo essa palavra. Em nome de Jesus eu não recebo. Porque eu sei que há pais e mães aqui que passam por isso, mas dão glória a Deus. Sabe por que eu dou glória a Deus? Porque esse bebê que está chorando aqui de madrugada, que está pedindo para se acordar, para ser acalentado, foi um milagre que eu pedi por 8 anos. Então eu não recebo palavras de maldição para minha casa. Eu não recebo. Engula a palavra de maldição que você falou para mim. Mas eu perdoo você, porque eu sei que o espírito de sabedoria e de entendimento precisa vir sobre a sua vida. O meu filho é uma bênção. O meu filho é um guerreiro do Senhor. O meu filho é um evangelista do Senhor. Eu orei por um evangelista e Deus me deu. Então, glória a Deus, que o Senhor nos abençoe, porque essa palavra é uma palavra que precisa vir ao meu coração. Como eu disse, ontem eu falei muita bobagem. Muita bobagem. Mas eu peço perdão a você e aos nossos irmãos se eu cheguei a ofendê-lo. Que Deus abençoe você. Vamos orar?